Se você quer saber o papel de um cineasta numa produção, em como este trabalho afeta a sua percepção, esse vídeo pode te ajudar. Esse é o Por Dentro da Tela, eu me chamo Albert e no vídeo de hoje vamos falar sobre a série Ruptura. A série Ruptura é sobre uma empresa que descobre uma nova tecnologia que separa a sua vida profissional da sua vida pessoal. Então, Ruptura é uma mistura de drama e ficção científica. Ela é uma série original Apple TV, que inclusive a Apple TV está sendo considerada sinônimo de qualidade, porque as suas séries e filmes sempre são muito bem avaliados, sempre estão em circuitos de prêmios e vale muito a pena a gente conferir essas produções. Essa série é a primeira criação do Dan Erickson, que criou e escreveu os episódios, e também, na maioria dos episódios da primeira temporada, tem a direção do Ben Stiller. Então, quando a gente fala de um cineasta, de um diretor, de uma diretora, a gente está falando, na verdade, de uma pessoa que influenciou a sua visão, que concretizou a sua visão através dos vários departamentos de uma produção. Então a gente fala da fotografia, da arte, até mesmo da atuação, da montagem e por aí vai. É por isso que a gente fala que o mesmo roteiro pode resultar em trabalhos diferentes se forem comandados por pessoas diferentes. Porque cada pessoa, cada cineasta vai ter a sua visão particular sobre aquela história e vai fazer de uma maneira, vai trabalhar de uma maneira que aquilo seja uma forma única, como se fosse uma impressão digital. E é claro que esse trabalho vai ter características mais marcantes de uma determinada pessoa se esse cineasta também escrever a história. Ou seja, ele vai ter um controle maior sobre aquilo que ele está fazendo. Então o trabalho de um cineasta, ele pode ser explicado de várias maneiras, né? Como ele pode influenciar em cada departamento, então ele vai colocar a sua visão sobre cada um dos processos de produção. Então, por exemplo, além de escolher o que vai ser filmado, o que a gente chama de mise-en-scène, o cineasta escolhe como será filmado. E é sobre este como será filmado que a gente vai se aprofundar aqui no primeiro episódio de Ruptura. E se você ficou com dúvida o que é mise-en-scène, deixa aqui nos comentários que talvez a gente possa fazer um vídeo no futuro sobre isso. Mas antes de continuarmos, quero convidar você a assistir a nossa playlist Estudando Cinema. O link é o primeiro aqui da descrição. Bom, e é claro que eu vou comentar algumas coisas do primeiro episódio de Ruptura. Eles não são exatamente spoilers, mas se você não quer saber de nenhum detalhe da série, fica aqui o aviso. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre a cinematografia, que é a arte de captar uma cena em movimento. Então a cinematografia está muito ligada com o departamento de fotografia, e fotografia significa escrita com luz. Então é esse trabalho do cineasta com o diretor ou a diretora de fotografia sobre uma produção. E isso é o como será filmado. Então na fotografia a gente pode se aprofundar em cada característica ou em cada detalhe que a fotografia trabalha numa produção, mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou listar essas características, dar alguns exemplos com o primeiro episódio de Ruptura, para assim a gente ter uma visão mais geral da cinematografia. Então uma das características da fotografia é a amplitude tonal, ou seja, qual é a amplitude e qual vai ser a gama de cores aplicada numa produção. E falando de amplitude tonal, a gente está falando do quão forte essas cores nos serão mostradas em tela. Ou seja, tem filmes que as cores são mais opacas e tem filmes que as cores são mais fortes. Tudo isso para mudar a aparência e a atmosfera do filme, ou seja, cores mais fortes e vivas para produções alegres e cores mais frias e escuras para produções mais tristes e profundas. E também a gente pode falar de exposição, ou seja, aumentar a exposição deixa a cena mais clara, como você está vendo aqui em tela, ou abaixar a exposição, que vai deixar a cena mais escura. Também a gente pode falar de perspectiva quando mudamos as lentes da câmera, ou seja, você vai ver a cena de um determinado jeito. Um exemplo disso é no elevador. Quando o personagem principal está entrando para o trabalho ou indo embora, uma das formas que o Ben Stiller escolhe para mostrar para a gente que ele está mudando de ambiente é justamente trocar a lente e você tem uma percepção visual da mudança de ambiente. E também a gente pode falar de profundidade de campo, que é o foco.
Então nessa cena aqui, por exemplo, ele muda a nossa atenção quando ele foca num personagem e depois ele foca em outro personagem, ou seja, direcionando o nosso olhar. E na cinematografia a gente também fala de enquadramento, que é o ponto de vista, ou seja, está acontecendo uma cena e o diretor nos coloca num ponto de vista. Então nesse ponto de vista ele pode brincar com um ângulo, que pode ser geralmente horizontal, plongé ou contra-plongé. Nesse exemplo aqui, a personagem então está deitada no chão e temos um leve plongé, e mostrando o personagem principal entrando na sala, temos um contra-plongé. E também a gente pode falar da forma do quadro, ou seja, a proporção. Então, por exemplo, se você assistiu aquele filme da Liga da Justiça, do Zack Snyder, que é aquela imagem quadrada, ou então quando você vê aquele filme que tem aquelas faixas bem pretas, assim, em cima e embaixo, mostrando uma forma diferente de ver aquela história. Como nesse exemplo aqui, que também a gente está mexendo na proporção do vídeo. Ou seja, um vídeo mais quadrado, que é a proporção geralmente das TVs antigas, né, dos programas de TV antigo, ou então essa proporção mais widescreen. Então nesse exemplo aqui, quando a câmera está acompanhando a personagem e a gente ouve a voz do personagem naquele dispositivo que está fora de campo, ou seja, que não está sendo filmado naquele momento, o diretor, o Ben Stiller, ele usa também esse recurso para nos contar essa história. E é claro, a gente pode falar da distância do enquadramento, né, que são os tipos de enquadramento. Então a gente pode falar de plano geral, plano americano, plano médio, plano detalhe, etc. E é claro, citando o David Bordwell e a Christian Thompson, eles explicam que quando você vai analisar uma cinematografia de um determinado cineasta, é claro que você tem que se ater aos aspectos técnicos, ou seja, tudo isso que eu estava falando até agora, né? De que forma ele ou ela usou a amplitude tonal, os ângulos, os enquadramentos, as proporções de tela, de que forma esse cineasta usou a exposição, de que forma esse cineasta escolheu as cores para sua produção. Então, quando a gente analisa isso, não se tem uma resposta pronta. Você precisa analisar tudo isso para então descobrir o que o cineasta quis dizer com aquilo. Por que ele usou determinado plano, por que ele usou determinado enquadramento. Ou seja, é muito fácil falar que quando a gente está falando de plongé, é porque o cineasta quis deixar o personagem menor em tela. Ou então quando a gente fala de contra-plongé, é porque ele quis deixar o personagem imponente. Mas isso não é uma regra, e a gente precisa analisar esses aspectos técnicos no contexto de cada produção. Então, dando um exemplo de que não existe resposta pronta para a linguagem cinematográfica, está nesse plano sequência aqui. Geralmente, quando as pessoas interpretam o plano sequência, é porque o cineasta quer que a gente preste atenção naquele momento, né? Que aquilo não nos distraia, porque aquilo que está sendo mostrado em tela é muito importante. Sim, nesse exemplo aqui de ruptura, isso também acontece, o cineasta quer que a gente prenda a nossa atenção, mas para mim, nesse plano sequência de ruptura, quando o protagonista está andando nos corredores da empresa, além de nos mostrar como que é o ambiente daquele lugar, ou seja, tudo branco e tudo sem personalidade, pelo personagem estar andando de uma forma tão descontraída e tão segura para onde ele deve ir, nos mostra que ele, no mínimo, é um funcionário experiente naquele local. Então logo no começo ele está mostrando que o protagonista é um veterano naquela empresa, e no primeiro episódio a gente é introduzido a uma personagem que está começando a trabalhar lá. Então veja que o Ben Stiller não deixou esse fardo de comunicar que um personagem tem mais tempo na firma que o outro. Ele também usou da linguagem cinematográfica, ele também usou desse plano sequência para mostrar pra gente como esse cara, ele sabe o que está fazendo. Então nesse primeiro episódio de Ruptura você vê vários exemplos da linguagem cinematográfica. Você tem movimento de câmera, por exemplo, como a panorâmica horizontal ou a panorâmica vertical. Então ele vai usando desses recursos, dessa linguagem cinematográfica para nos causar uma reação e para nos prender de uma forma. Então ele usa a linguagem cinematográfica para chamar a nossa atenção e causar reações no público. E também não é só na cinematografia, ele também usa outros recursos da produção, como por exemplo a trilha musical. Então nesse exemplo, o personagem, antes de entrar no trabalho, preste atenção na música, como a música é triste. E agora, ele entrando no trabalho, a música muda.
Então, voltando nesse plano sequência, que é quando o cineasta ele filma uma cena sem ter cortes, né? Então fica uma cena bem longa e bem comprida, comparada com as outras cenas da série. Ele também usa do recurso da trilha musical para nos mostrar o que está acontecendo. I acknowledge that once the procedure is complete, I will be unable to access my personal memories whilst on the severed floor. Mas eu quero saber de você que outros exemplos de percepção você teve assistindo a série Ruptura. Me fala aqui nos comentários. E é claro, se você gostou do vídeo e se ele te ajudou de alguma forma, deixa o seu curtir, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e até semana que vem.